Queridos, paz do Senhor, amém. Louvado seja o nosso Deus por mais uma vez estarmos reunidos diante do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós leremos dos versos 21 ao 28. São poucos versículos e um milagre bem conhecido. Mateus 15, do 21 ao 28, dizem assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. As perseguições que os fariseus impunham a Jesus durante a sua jornada, tentando de alguma maneira constrangê-lo, fazendo ele passar uma vergonha, questionando a veracidade de Jesus ser o Messias enviado por Deus, porque eles aguardavam um rei humano que subisse ao trono de Davi, reinasse e com poderio militar resolvesse o problema que havia de perseguição de Roma aos irmãos judeus. As sinagogas também já estavam sentindo o reflexo da presença de Jesus, muitos deixando de ir aos sábados porque viam e ouviam através de Jesus a verdade, eram curados, libertos, se convertiam. Estes homens, então, esta classe de pessoas, estes fariseus, eles impunham uma perseguição implacável contra o mestre. Num destes momentos, Jesus retira-se de onde eles estavam e vai ao território dos gentios. O sábio profeta Isaías, lá no seu capítulo 65, o primeiro versículo, ele diz, eu vou ler, Isaías capítulo 65, o primeiro versículo, diz assim: Fui buscado dos que não perguntaram por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Era então profético através de Isaías. Se lermos 53 de Isaías, também veremos a rejeição que os irmãos teriam em relação ao nosso Jesus Cristo. Ele viera para trazer a redenção, mas alguns não quiseram crer, e este grupo de pessoas influenciavam muitos a continuarem batendo a mesma tecla de que Jesus não era o enviado de Deus, o Messias. Isto causava distorções, confusão e
Jesus retira-se por um momento e vai aos gentios, a um povo que não aguardava esta promessa, mas que receberia a oportunidade, que também já era uma demonstração do que Jesus estava aqui para realizar a vontade do Pai, e todos aqueles que se arrependessem e crescem seriam salvos, como nos nossos dias, todo aquele que crer será salvo. Basta crer em Jesus Cristo, confessar os pecados, arrepender-se dos mesmos, porque vai alcançar da parte de Deus, através de Jesus, a salvação. Jesus retira-se momentaneamente. Uma primeira lição nós podemos tirar daqui: discussões, revides, até mesmo quando temos razões, nem sempre é bom. O melhor é deixarmos o tempo de Deus chegar na nossa vida. Retirar-se aparentemente pode parecer uma perda, mas como é bom quando nós perdemos para ganhar. E com Jesus do nosso lado, tudo que pode parecer uma perda é uma grande oportunidade de ganho. É uma grande oportunidade de ganho. Parece uma filosofia meio barata, não é? Mas não é não, irmãos. Vamos ter discernimento da parte de Deus e às vezes retirarmos um pouquinho, mesmo com razão, para deixar o Senhor trabalhar por nós. Até Jesus nos deixou este exemplo. Jesus retira-se, não se autoafirmou, como nos diz Paulo lá em Filipenses, mesmo sendo filho de Deus, não quis usurpar o trono, não quis ser igual a ele, antes foi humilde, seguindo o caminho do Gólgota, até a morte de cruz, cumprindo na íntegra o que Deus havia ordenado que ele fizesse aqui, e nisso ele tornou-se mais do que vitorioso, e um dia diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aleluia, que fique de exemplo para nós, mesmo tendo razão, passando por condições adversas, de verdadeiras injustiças, perturbações, constrangimentos, saiamos de cena, deixemos Deus agir por nós, porque Ele vai agir de uma maneira maravilhosa, e o que pode parecer agora uma perda, amanhã será um grande ganho. Se você for a 50 de Gênesis também, já despedindo da vida, José disse assim: tudo que fizeram de mal contra mim, os seus próprios irmãos o venderam, a mulher de Potifar o acusou, mas José, no final da vida, ele diz assim: tudo que fizeram de mal contra mim, Deus transformou em bênção. O que era maldição, Deus transformou em bênção. A maldição do pecado também. Paulo nos ensina em Gálatas que maldito se fez Jesus na cruz do Calvário pela maldição que o pecado nos trouxe. Ele levou sobre ele e nos tornou pecadores redimidos, lavados e comprados com o seu sangue. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Jesus retira-se. Os territórios de Tiro e Sidom eram cidades portuárias, de um comércio próspero, cidades ricas. Aí vai um exemplo também, a facilidade de Jesus em transitar em todas as camadas socioeconômicas, e a oportunidade que Ele dá a todos também. Ter muito neste mundo, a Bíblia nos diz que não há valor, o homem ganhar tudo o que puder neste mundo e perder a sua salvação. O dinheiro é importantíssimo, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. E com Jesus, olha, parece um chavão, o pouco torna-se muito. Jesus mostra a facilidade que ele tinha, como um exemplo, inclusive,
de transitar entre os mais necessitados e os mais ricos. Jesus vai a uma cidade, a um território rico, próspero, porém idólatra, e isto tudo gerava neles um sentimento de soberba, de ganância. O território de Tiro e Sidom também, lá num tempo remoto ao fato aqui que acontece, eles festejaram a queda de Jerusalém, porque este povo era próspero também há centenas de anos, e quando Jerusalém caiu, o templo foi destruído, que o povo foi em cativeiro. Há lá em Ezequiel, inclusive, uma mensagem profética da parte de Deus contra a nação de Tiro, porque eles festejaram, vendo com a queda de Jerusalém a oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro e expandir o seu comércio. Jesus mostra também aqui que ele não era vingativo. Um dos sentimentos que mais precisamos dominar dentro de nós e não permitir jamais que ele tenha lugar e que execute o que pode estar no nosso coração é o sentimento da vingança. O vingativo, ele espera anos uma oportunidade de vingar uma injustiça, às vezes uma simples palavra. Mas a Bíblia me diz que a vingança pertence ao Senhor. E quando nós olhamos o nosso Jesus Cristo, sobretudo é amor. E eu amo quando Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outra coisa, neste território agora, haviam pessoas que dariam a Jesus oportunidade, abrindo o coração para ele entrar. Vale mais uma alma ganha do que o mundo todo. Exemplos fortes nós tiramos aqui desta retirada de Jesus até este território. Idólatras, perversos, gananciosos, mas Jesus chega ali, e entre estes homens, uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, vivendo naquela região, ao saber que Jesus estaria ali, ela não perderia a oportunidade de ir até ele pedir um milagre. Eu vou dizer uma coisa aqui, parece uma regra tão simples, né? Mas, irmãos, nós vivemos muito pensando e deixando de aproveitar oportunidades por conta destes pensamentos no que os outros vão dizer a nosso respeito com algumas atitudes que venhamos tomar. Estas preocupações, elas roubam de nós grandes oportunidades. Outra coisa também, nós nivelamos as pessoas de acordo com as atitudes que teríamos em determinada causa. Isto é seríssimo. Então, se eu tenho um sentimento de vingança, eu parto do pressuposto que todos ao meu entorno têm o mesmo sentimento. Porque os maus sentimentos, eles mexem com a consciência. Eles mexem com a consciência. E nos momentos vagos, esta consciência vai martelar. Mas olha, o sábio escritor aos Hebreus, ele nos diz que até a consciência pesada que o pecado deixa, Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário. É sério o negócio. Mas vamos lá, esta mulher então poderia pensar o seguinte: eu vou até Jesus Cristo. Se nem os judeus estão aceitando ele como Messias enviado de Deus, apesar dos muitos milagres e grandes ensinamentos que até então o mestre havia dado a este povo, o que não pensarão a meu respeito, estando ela numa terra estrangeira, num lugar de ganância,
entre pessoas bem-sucedidas, numa cidade importante. Esta mulher primeiro venceu bloqueios internos dentro dela, para aproveitar a oportunidade que poderia ser única, da passagem de Jesus por aquele território. Jesus nos convida esta noite a vencermos a nós mesmos, alguns dos nossos bloqueios, achismos, para podermos aproveitar oportunidades que Ele pode estar facilitando a nós e realmente desfrutarmos do nosso milagre. Me perdoe. Deixe de pensar o que falarão a teu respeito em relação às suas ações até chegar a Jesus Cristo. Mire no milagre, vá até o fim, porque o Mestre vai te ouvir. O Mestre vai te ouvir. Uma coisa interessante aqui também. Eu disse que os fariseus, eles não aceitavam Jesus como o Messias enviado por Deus. Eles aguardavam um Messias, um Salvador humano, que sentasse no trono de Davi, que reinasse com poderio bélico militar, vencesse os romanos e todas as demais nações implacáveis perseguidoras de Israel, e o povo saísse vitorioso. Deus envia o seu próprio Filho, e este povo aqui rejeita. A mulher já demonstra a sua fé na abordagem a Jesus. O que ela diz? Filho de Davi. Ela aceita que ele é o Messias e professa diante de tudo e de todos, declarando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, compadeça-se da minha miséria. Dê uma atenção especial a mim, mesmo eu não sendo uma judia, uma descendente de Abraão, que ouviu a promessa. Olhe aqui por um instante para mim. Não pensou no que diriam, não era manipulável, tinha personalidade própria. Meu querido, você estava adorando a Deus aqui. Eu não lembro o seu nome, não venho ao caso. A mão do nosso Deus está estendida a favor da tua saúde esta noite aqui. Eu me dirijo a um jovem senhor, mas o Senhor Deus me mostra como se fosse uma porção de sangue sendo inserida, você tomando uma porção de sangue. Deus está fazendo um movimento de cura nas tuas plaquetas esta noite aqui. Há em muitos momentos a sensação de uma canseira que não se explica, uma sonolência também, uma perda dos reflexos básicos, inclusive, probabilidade de mal-estar no estômago, mal-estar na cabeça. Isto tudo estava associado a esta fabricação de plaquetas de forma errada, diríamos assim. Mas a mão do nosso Deus chegou hoje. O Senhor está normalizando o seu potássio. A mão de Deus normaliza o ferro. A mão de Deus faz um grande movimento também, um grande movimento na acidez do teu sangue. Esta bolsa de sangue vem do céu e ela traz normalização às tuas funções citadas, e o nome do nosso Deus é exaltado através de um milagre. Isto tudo Deus está fazendo, e eu vou descontrair. Passa sebo nas canelas e se prepare, porque tu vais levantar às 5 da manhã e não sei se deita meia-noite, trabalhando, porque Deus vai te surpreender com portas abertas. Estes 3 anos de maresia, de coisas pequenas, estão com o tempo encerrado. O Senhor te surpreenderá. Vai honrar um voto dentro de ti, e o nome dele vai ser exaltado e glorificado no negócio. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha, com a mesma expressão, como se fosse também uma bolsa de sangue, vem ali perto do pastor César.
ele não é uma predisposição anêmica que havia em ti, mas como se houvesse um sangue em quantidade menor, porque ele está engrossado, diríamos assim. Esta bolsa de sangue canta e dá graça, meu amigo. Esta bolsa de sangue, ela faz com que o teu sangue torne a viscosidade necessária, porque a partir do momento que é inserido mais sangue, o outro que estava grosso, movimentado por este sangue inserido, torna-se na viscosidade necessária. A mão de Deus com isso normaliza os teus batimentos cardíacos, eles são acelerados ou lentos demais. Toca nesta região aqui. Deus não assusta ninguém, mas o Senhor tem te trazido grandes livramentos. Toca nesta região aqui, faça com que normalize a tua pressão, canta e dá graça, aleluia. Faz com que normalize a tua pressão, os batimentos cardíacos também se normalizam, e o nome do nosso Deus é glorificado na tua saúde cardíaca esta noite aqui, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Meu amigo ali na ponta, de camiseta preta, com a mão aqui assim, e isto, o irmão mesmo, no nome do Senhor Deus eu me dirijo a ti. Estás coberto de razão, humanamente falando, porque isso tornou-se até uma autoproteção e que não te permitiu ser novamente presa fácil de enganos. Então estás repleto de razão, humanamente falando, em desconfiar de tudo e de todos. Esta desconfiança é traumática, até porque quem foi ajudado por ti foi ingrato e virou as costas quando poderia te estender a mão com uma palavra e te ajudar, optou em omissão, silêncio, saiu de cena. Isto desenvolveu em ti uma autoproteção de desconfiança. Deus não envergonha pessoas, de desconfiança, alguns instantes de medo, reservas, roubaram características da tua personalidade, só não conseguiram roubar os teus valores, mas roubaram características da tua personalidade. Isso te transformou em alguém que você não é, não no sentido pejorativo da palavra. A mão de Deus hoje, primeiro, faz um movimento especial de cura na tua saúde também. A mão de Deus estendida está sobre as funções cardiológicas, cardiorrespiratórias, sobre as funções pulmonares. A mão de Deus está estendida, inclusive sobre a condição circulatória nos pés e nas pernas. Diríamos que estava tudo inflamado até próximo à região do joelho, principalmente o lado esquerdo. O nosso Deus desinflama, faz um movimento como cardiologista, cardiovascular, aleluia. Neurologista, porque inflamou toda a condição de nervos, o Senhor faz um movimento de cura. Aí também, Ele vem no teu emocional, ou seja, Deus vai fazer você ser você novamente. Esta situação de silêncio, às vezes apático internamente, observador, no sentido de traumas e de medo, o Senhor Deus está trabalhando, porque isso também tirou a sua predisposição de conquistar novas oportunidades, porque parte-se do pressuposto que pode acontecer a mesma coisa. Aí o Senhor manda eu te dizer, vire a página. Vire a página, passou. Deus tem coisa nova, aleluia. Eu não sei do que você trabalha, Deus tem cartela de cliente novo. Deus tem portas novas, situações inusitadas, inesperadas. O que passou, vira, esquece tudo. Ele é advogado dos advogados e Ele usa os recursos aqui também. Mas quanto a ti, o Senhor manda eu dizer, não procure recurso humano algum, porque Deus vai trabalhar para envergonhar e para te honrar. Então, vira a página. Vira a página.
respira fundo, Isaías 52, sacode a poeira, levanta a cabeça e fique aguardando. O Senhor vai mandar, aleluia, o Senhor vai mandar surpresa até no portão, de portas novas, e Ele será glorificado na tua história, e estes prejuízos serão ressarcidos por Ele, de uma maneira triplicada, guarde bem, de uma maneira triplicada, e o nome dEle vai ser louvado e glorificado na tua vida, amém. Ao dizer filho de Davi, a mulher vai contra toda e qualquer expectativa que houvesse de dúvida ou de interesse dela, porque ela demonstra que ela tinha fé e que ela aceitava o Senhor Jesus como o Messias enviado por Deus. Todas as barreiras e possibilidades, inclusive de rejeição e crítica ao dirigir-se ao Senhor, são quebradas aqui. Ninguém poderia dizer que ela era mais uma das que acompanhavam ou esperavam Jesus passar com a única intenção de receber um milagre. Ela demonstra, não, eu tenho fé que eu não me dirijo só a um milagreiro no momento, eu me dirijo ao Filho de Deus enviado por Ele para salvação, perdão e com poder e autoridade de curar e libertar. Aleluia! Outra coisa, o primordial milagre desta mulher, ele era espiritual. Não é nos dito aqui que havia uma enfermidade física, porque as possessões demoníacas, elas trazem enfermidades físicas, com os dardos inflamados do mal. Algumas enfermidades físicas são usadas de uma forma oportunista pelo maligno para criar um ninho de demônio também, principalmente na mente da pessoa. Ele é especialista nisso, porque a vulnerabilidade do sofrimento, não muito bem administrado na fé de que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, nós não somos isentos de momentos difíceis. O que sucede ao ímpio, ao justo também sucede. Não estamos num corpo incorruptível, e sim caminhamos para sermos transformados num corpo incorruptível. Então estamos no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, crede, eu venci. Vocês também são capazes de vencer. Outra coisa, todas as armas necessárias para sermos mais do que vitoriosos, Jesus nos deu, e habilidade para lidar com estas armas também. A mulher demonstra que não andava atrás de Jesus só para receber um milagre. Ela andava atrás de Jesus porque sabia quem ele era. Me perdoe aqui, eu não vou ser agressivo. Deus não é agressivo, Ele é amor sobre todas as coisas. Mas eu ouvi a pastora dizer no início do culto, eu amo isso. Eu aprendi com um pastor, que foi meu pastor da infância. Ele dizia assim, quando começou a mudar minha vida, que de um piano de uma igreja o Senhor me pôs no púlpito para pregar, de uma igreja tradicional, imagine, né? Ele dizia assim: meu filho, quando você for ministrar a palavra, procure chegar antes, ore, e se concentre em tudo que estiver acontecendo no culto, porque Deus vai confirmar a palavra. Eu prestei atenção, ela leu o Salmo 20. E ela disse que o Senhor conhece os pensamentos, conhece o coração. E um dos versos lindos do Salmo 20, que é um salmo que Davi orou antes de sair para uma batalha, com todo respeito, ele diz assim: uns confiam em carro,
outros em cavalo, mas nós, na hora da batalha, faremos menção do nome do Senhor, e no nome dele nós voltaremos levantando o pendão da vitória. Deus conhece o coração, Ele sabe qual é a intenção que nos trouxe aqui esta noite. Se nós viemos porque o amamos e queremos adorá-lo independente de tudo, ou se nós viemos só porque queremos o nosso milagre. Isto é muito sério. Eu preciso seguir e servir a Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por mim, porque Ele já fez o maior. Conquistou na cruz do Calvário a minha salvação através do seu sangue. Esta mulher demonstra que ela não era como alguns da multidão, sem julgar, esta régua não está nas minhas mãos, que estavam ali somente interessados em receber um milagre. Nós vemos isso, Jesus cura 10 leprosos, só um retorna para agradecer, os outros todos, linha. Esta mulher não. Esta mulher demonstra também através destas palavras proferidas, que ela não era manipulável, que os fariseus não conseguiram manipular, que também entre os de Tiro e os de Sidom, não conseguiram deixá-la encantada pela oportunidade de ganhar dinheiro num comércio próspero. E outra coisa, o problema que ela tinha em casa, nem dinheiro e nem outro tipo nenhum de profissão de fé, porque aqui nos diz que eles eram idólatras. Nós sabemos que, ou melhor dizendo, era uma região idólatra, poderia trazer a ela vitória. Mas alguém que agora ela se declarava a ele, poderia trazer a ela vitória. Jesus veio para libertar os cativos, para transformar óleo de angústia, vestes de agonia, em alegria. Jesus nos diz lá em Marcos, que se nós crêssemos também, obras ainda maiores do que Ele fez, no nome dEle faríamos, no nome dEle expulsaríamos demônio, no nome dEle curaríamos enfermidade. A fé também nos diz que se com ela em ação dentro de nós, até ordem para um monte saltar de um espaço para outro, nós temos essa autoridade. Deus usando até a natureza para mostrar que ela está subordinada a Ele, e que a nossa fé, uma vez firmada nele, nós passamos a depender e acreditar que Ele é do nosso lado, e que nós podemos tudo, porque Ele nos fortalece para tal. A mulher declara a sua fé, mas momentaneamente ela é ignorada. Fé também nos traz oportunidade de aprendermos os tempos de Deus, o Kairos de Deus. As lições aqui seriam de esperança, perseverança, confiança total nele. Aí, se você observar, em outros momentos também, quando pessoas, usando a fé, se dirigiram a Jesus, os próprios discípulos, importunados pelo movimento, por talvez perderem a concentração nos ensinamentos ou esperando outras ações de Jesus, foram dizer a ele: olha, despede essa mulher. Quando o cego Bartimeu gritava incessantemente: filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que os discípulos disseram? Fique quieto, você está atrapalhando o mestre. Quando as crianças faziam algazarra na caminhada de Jesus, estes discípulos também se sentiram incomodados, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Em outro momento ele diz assim: ninguém
que não se transformar como uma criança na inocência das atitudes, poderá ver a Deus. O poder da transformação que o Senhor tem sobre nós. Nem todos vão entender as ações que tomamos e que são boas e que demonstram a nossa fé. O capítulo 14 deste livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, encerra com Jesus dizendo que não há honra do profeta na sua própria pátria. Irmão, isso é sério. Nem todos vão entender, vão aceitar. Podemos até dizer que os discípulos estavam em processo de aprendizado também. O Senhor ensinando eles a terem paciência, graça. Meu amigo, você está de camisa preta. Eu quero que, por favor, você levante a mão aqui, olha. Camiseta, isto. Primeiro, a mão do nosso Deus está estendida num movimento de cura nas condições neurológicas, nos ossos, nas funções gástricas suas e na mente. Deus está tocando e acalmando a tua mente hoje. São muitos planos, uma guerra com a ansiedade. Deus não expõe pessoas. Uma guerra com a ansiedade. Muitos destes planos deveriam ter sido concluídos o ano passado, diríamos assim. Se empurram. Às vezes isto traz desesperança, aflora machucados que você tenta colocar um fiozinho de azeite lá para levá-lo ao esquecimento. Confundem a mente, trazem uma distorção da realidade da fé e da veracidade. Deus ouve, responde ou vê tudo. Estão gerando um conflito interno dos conceitos, dos valores, da palavra inclusive. Isso não quer dizer que você não é crente, tá? A mão de Deus está estendida sobre esta história hoje. Deus está trabalhando, vamos dizer assim, num processo de cura nas tuas emoções. Principalmente no contexto de ordem espiritual. Deus vai equilibrar isto tudo. E o Senhor manda eu te dizer que você vai começar a entender que alguns dos teus planos ou foram ignorados por Ele, ou não se tem expectativa alguma de possíveis respostas, enfim. O Senhor vai começar a mostrar a você que mesmo que você não achasse isso, Ele estava e está trabalhando num processo de livramento. E que Ele tem planos maiores para você. E que Ele vai te ajudar a alcançar planos maiores para você. Eu não sei, bom, vamos lá, eu vou seguir literalmente a voz do Espírito. E pode ser uma forma de expressão. Há uma indagação dentro de você. Qual é o objetivo verdadeiro de Deus contigo até aqui em Ribeirão? Deus, o que é que o Senhor quer comigo mesmo aqui? Eu preciso de uma direção objetiva, prática, porque até coisas básicas parecem que não batem. Pois o Senhor manda eu dizer a você, para você descansar o teu coração, ficar quietinho, calmo. Porque estes planos, estas respostas que não vieram, foram puramente livramento de Deus, até por amor a ti, que nós não somos merecedores. E Ele vai trazer portas maiores, vai deixá-lo um tanto quanto assustado, e o nome dEle vai ser exaltado e glorificado na tua vida. Deus vai te ajudar, e o Senhor vai te curar. Hoje você vai sair daqui curado emocionalmente falando.
Até o teu sono vai ser um sono reparador. Eu não digo que você não dorme, mas eu digo que você dorme e não tem um sono reparador de verdade. Já levanta com a sensação de canseira. Isso vai acabar agora. Você vai levantar e dizer: eu dormi, porque o Senhor me fez dormir, relaxar, acordar predisposto para a batalha. E os novos planos de Deus começarão a surgir inesperadamente. E o nome do nosso Deus será exaltado nesse negócio. Amém. Ufa. Os discípulos, eles eram aprendizes a tornarem-se apóstolos. Eles não conseguiram entender e achavam-se importunados e que a multidão poderia ser desviada na atenção que precisavam dar àquela passagem de Jesus ali naquela região. Eu estava dizendo que muitas vezes nem os que estão mais próximos a nós conseguem entender a nossa demonstração de fé. Outra coisa, me perdoe a aplicação, mas eu não posso fugir disso também. Alguns são egoístas, não é? São egoístas, querem a bênção só para eles. Jesus veio para todos. Já pensou se o Senhor nos medisse pelas nossas ações? Nenhum de nós estaria vivo aqui hoje, mas Ele nos mede pela misericórdia. E olha, o Senhor ama. Quanto mais torto é o camarada, quanto mais envolvido com o que não deve. Ih, gaúcho, Jesus está pegando nós. Quanto mais envolvido com o que não deve, aí que Jesus ama mesmo e dá oportunidade. Mas não é fácil assimilar, irmão. Não é não. O nosso senso de justiça é terrível. É terrível. Bom, essa gurizinha loirinha ali, eu quero dizer algo para a mãe dela. Eu acho que não é a Sara, a mãe dela. Não, né? Ah, é? O que Deus me mostra? Como se houvesse num médico, num pronto atendimento, sendo dado a ela uma inalação. Esta inalação, ela faria uma limpeza em todas as vias respiratórias dela, e estas vias respiratórias sujas, com secreção e ressecadas. Mas esta canta e dá graça. Esta inalação não só faz uma limpeza nas vias respiratórias nasais, e ela consegue alcançar o pulmãozinho da criança, tirando um chiado, como também ela traz um processo de lubrificação a todas estas necessidades de lubrificação que existe na pele, na carne, diríamos assim, interna, principalmente do narizinho da criança. Deus faz um milagre respiratório na tua criança esta noite, e o nome do nosso Deus é exaltado nesse negócio. Amém. Aleluia. Canta e dá graça. Louvado seja Deus. Vamos lá. As origens da fé dos cananeus, também idólatra, impedia que recebessem a verdade. Apesar das ações claras e objetivas de fé desta mulher, Jesus faria um teste com ela, para que fosse demonstrado também em palavras que ela era merecedora daquele milagre. Estranho, né? O salmista nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas aqui, em outros milagres também, Jesus sabia que o cego era cego. Não há palavras ainda na minha boca, e ele já sabe o que eu vou pronunciar.
até a quantidade de fios de cabelo que eu e o César temos, ele sabe. Não é? Ele sabe, irmãos. Jesus sabia. Mas quando ele para a multidão, ele olha para o cego e diz assim: o que você quer que eu faça por você? O homem diz: que eu veja, a tua fé te salvou, vai ver. Vê. E ele saiu dali curado. Outros mais milagres. As expressões objetivas que Jesus queria tirar da mulher para deixar como exemplo para nós. Às vezes nós oramos, como diz Paulo, como verdadeiras rezas repetitivas, sem objetivo, sem meta. Tudo na vida que não tem objetivo, que não tem meta, não prospera. E espiritualmente também, nós precisamos ter objetivo, sermos objetivos a Ele, mas Ele conhece tudo, sim, mas ao verbalizarmos o que nós queremos que Ele faça, Ele faz a leitura da nossa fé, mas Ele conhece o coração, sim, irmão, Ele conhece o coração, mas Deus nos prova. O Senhor Jesus estava provando aquela mulher, e não ignorando, como pode parecer aqui. E o que acontece? Esta mulher, criada em meio à idolatria, num espaço idólatra, ela vai e adora ao Senhor, antes de receber o milagre. É fácil, irmãos, nós chegarmos aqui, erguermos as nossas mãos e adorarmos ao Senhor quando tudo está bem. É fácil. É fácil nós chegarmos aqui com uma oferta de gratidão pelo que recebemos. É fácil, é mais simples. Agora, o mais bonito é quando parece que tudo está contrário, ou que houve, como aqui, uma falta de atenção do mestre em relação ao nosso pedido, que era inclusive um pedido espiritual. Ela não pediu dinheiro, não. Esta mulher adorou. Ela mostrou que temia a Deus. Ela mostrou que a aparente indisposição de Jesus atendê-la e até a urgência do seu pedido não a fez mudar de ideia. Ela demonstra mais uma vez, mesmo depois de ter confessado que cria que ele era o Messias enviado de Deus para salvar a humanidade, que ela o adorava pelo que ele era, e não simplesmente porque ele poderia trazer a ela a bênção da libertação da filha oprimida pelas garras malignas. Como que está a minha adoração? Ela é contextualizada quando tudo está bem? Ou nos momentos difíceis? Há um louvor na harpa cristã, o hino 126, ele fala sobre as bem-aventuranças da fé. Uma das estrofes, o poeta, o pastor Paulo Levas Macalão, ele diz assim: os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Nos momentos mais difíceis, se nós nos colocarmos diante do Senhor, Ele extrai de nós a maior adoração, porque é a dependência. Agora, se nos momentos difíceis eu fazer uma, me perdoe, birrinha
Com Jesus, eu só vou me complicar. Eu fui outro dia ministrar, em outro estado inclusive. No final, uma irmã me abordou e ela disse assim: eu queria que o senhor orasse por mim, pastor. Eu falei, tudo bem, não perguntei o porquê. Antes de eu começar a oração, eu dei até risada na hora. Porque eu briguei com o Espírito Santo hoje. Eu olhei e falei, é mesmo, irmã? Essa briga foi de tapa? Como que foi? Não, eu disse para ele, onde já se viu, eu tenho orado, eu tenho falado, eu tenho feito. Eu falei, irmã, vamos lá orar. Sorri, fiz uma oração, porque também não me compete dar opinião, ela tem líder. Mas eu ouvi aquilo, depois eu pensei, quando eu vinha voltando, até na aeronave eu disse, Jesus, eu nunca tinha ouvido isso com tantos anos na tua casa. Não deixa eu brigar contigo não, Jesus. Não deixa não. Briguei com o Espírito Santo, mas ela foi taxativa. Se não nos policiarmos, primeiro, diuturnamente nós lutamos contra o nosso temperamento. A nossa guerra não é contra a carne, é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, onde ele vai agir no nosso coração, que sobe a nossa mente, que vamos executar o que não pode. Se não nos policiarmos, nós invertemos os valores, sabia? Nós nos colocamos na posição de criador e começamos a ditar regras para o Senhor. Eu só aceito que seja feito assim, eu quero que faça assim, eu determino que seja feito desse jeito. Veja bem, entenda a aplicação da palavra aqui, certo? Eu determino que seja feito desse jeito. Parece até uma oração de vingança. Pode ser classificada como uma oração contrária. Eu tenho uma colega que ela é um pouco divertida, e ela diz assim, parece uma obra do mal gospel. Porque a gente olha e diz assim, não, ele tem que fazer do jeito que eu quero. Se ele não fizer, eu não canto mais, eu não toco mais, eu não contribuo mais, eu não faço mais visita. É assim, irmão, que nós agimos, se não nos policiarmos. É o velho homem dentro de nós. Sempre vai tentar se levantar para nos intimidar. Mas nós temos uma atitude aqui oposta a essa. Pera lá, ele me ignorou, mas eu vou adorá-lo, porque ele merece ser adorado. Ele não me respondeu, mas eu vou adorá-lo. A minha conta bancária não está recheada, mas eu vou adorá-lo. A minha despensa não está do jeito que eu queria, mas eu vou adorá-lo. O meu emprego não corresponde a todas as minhas expectativas, mas eu vou adorá-lo. O meu salário não corresponde às minhas habilidades, mas eu vou adorá-lo. Aleluia! A minha saúde física, até emocional, está comprometida pelas lutas da vida, mas eu vou adorá-lo. Adore! Adore! Aleluia! Render-se absolutamente a Ele, reconhecer a santidade, o poder de Deus, isso tem que ser intenso e partir de dentro. O louvor é um elogio. Eu posso elogiar atitudes da Bá, louvar ao nome do Senhor pelas atitudes dela, pelas atitudes do pastor, pelas atitudes de cada um aqui. Mas eu não posso adorar, porque somente Jesus é merecedor de toda adoração. Esta mulher, ela adora. Ela não elogia somente Jesus
pelo que Ele podia fazer por ela. Ela adora, ela reconhece, eu vou adorar, porque independente de tudo Ele merece a adoração. Adore, adore ao Senhor, está tudo, quando tudo diz que não, não é? Uma voz me orienta a prosseguir, não é assim que nós cantamos? Aleluia. Jesus também aqui, Ele quer que os discípulos aprendam a prioridade que precisavam ensinar. Lá para a mulher samaritana, Ele diz assim, que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os discípulos estavam aprendendo também uma grande lição. Quando eu observo atitudes ao meu entorno e faço delas experiências para a minha vida, para não incorrer na mesma falha, ou para também desenvolver a habilidade aqui da adoração, independente das circunstâncias, lições terríveis para a vida, eu aprendo. Quando as falhas dos meus irmãos não são usadas por mim como um metro de julgamento, e sim eu me compadeço, oro, ajudo, e peço ao Senhor, não me deixe cometer o mesmo, eu cresço também. Eu cresço, e como cresço? Aliás, o que Paulo diz a Timóteo? Tu, pois, fortifica-te na graça e no meu conhecimento, para um crescimento diário. Jesus, em outro texto, ele diz assim, deixe que passe cada dia o seu mal. O mal de hoje, daqui a pouco passa. 2h30 já é dia 12. Já acabou, 11 de março já acabou. Sabe, Rafael, existem alguns objetos, né? Eles são usados em fisioterapia, coisa desse tipo. Eles são colocados debaixo dos nossos braços, que tem aqui algo mais firme, fixo, que faz com que fiquemos numa posição correta e não predisposto a estar corcunda. Deus está me mostrando um objeto desses, que ele vem de um elástico bem forte, ele vem nesta região, aqui assim, ele transpassa todas as tuas costas e toda esta região aqui, e como se estivesse te dando firmeza. Não é só algo estético que está acontecendo aí. Isto tem uma leitura espiritual mais forte. Envolve a saúde muscular sua. Então está acontecendo uma perda de massa muscular, que está comprometendo a tua saúde muscular, consequentemente também atingindo as condições de nervos e até chegando à condição de osso. Principalmente o osso tem uma pelezinha lá que reveste ele, que eu não sei explicar. Deus está fazendo um movimento de cura, e Deus não assusta, e até de livramento, principalmente quando Ele força bem, comprime bem, é um elástico extremamente forte, comprime bem toda esta região torácica aqui assim, tanto na parte frontal como aqui na parte de trás. Aqui, olha, vamos dizer, Ele coloca o coração numa condição de ordem, e aqui assim também, ele coloca as condições pulmonares numa condição de ordem, e ele toca nos nervos e nos ossos. Então havia uma perda de massa muscular e um comprometimento com esta perda, gerando uma fraqueza, uma dificuldade na pulsação do coração e pulmonar. Mas este aparelhinho, este objeto, opera um milagre, inclusive de desinflamação, e o nome do Senhor Deus é exaltado na tua saúde. Amém. Meu Jesus.
Aleluia. Aqui, olha, do lado da jovem com uma blusa laranja, eu quero que a de camisa jeans, levante a mão, por favor. Isto. Deus me mostra também como se fosse um elástico compressor. Ele vem aqui, olha, nesta região sua. Pega todo o umbigo e toda a lateral, vai até atrás. Tudo aqui assim, um pouco acima aqui da condição lombar. O Senhor ministra no meu coração e diz assim: você diz a ela que eu sou o nefrologista dela esta noite e que eu sou o hepatologista dela esta noite. Aleluia. Deus está fazendo um movimento de desinflamação renal em você. Deus está fazendo um movimento de limpeza, depuração no teu fígado hoje. A mão de Deus tem estado num trabalho de livramento, inclusive há aí nos teus rins areia que se formou. Deus tem te dado livramentos, porque só há pontadas às vezes e mal-estar. Hoje o Senhor diz que está trabalhando com cura. A sua região abdominal não vai te dar mais a sensação de plenitude e também não vai haver mais dificuldade nas funções nas funções urinárias, porque o teu rim passará a trabalhar corretamente num tempo certo. Você vai perceber que desinchou, os pés não ficarão mais pesados, nem as mãos mais pesadas. Você vai perceber que está melhor acomodada dentro da roupa, porque o nome do nosso Deus é exaltado hoje. Amém? Aleluia. Os gentios não receberiam as boas novas até então. Por isso Jesus diz a ela: olha, eu fui mandado para a casa de Israel. Em outras palavras, o que você quer aqui comigo? Eu fui enviado aos da casa de Israel. Por isso que eu fiz questão de ler o primeiro versículo do capítulo 65 de Isaías. Os mesmos que rejeitaram. Nem todos os judeus aceitaram ou aceitavam que Jesus era o Messias. Por que outros então não poderiam desfrutar de milagres, visto que os judeus rejeitavam? Há uma lição aqui também. Jesus mostra prioridade não discriminatória aos judeus, porque ele era o cumprimento de uma promessa, desde o tempo da queda de Adão e Eva, mas rejeitada, que não veio do jeito que eles achavam que tinham que vir. Jesus mostra isso, dá uma lição a eles. Jesus demonstra também, mais uma vez, a coragem desta mulher em continuar insistindo em receber o milagre. Aí eu quero fazer uma aplicação aqui. No reino de Deus, ninguém é insubstituível. Ninguém. Se eu não quiser estar aqui, o Senhor levanta 10, mas a obra prossegue. Se eu não aceitar os seus projetos, Ele levanta 10, mas os projetos prevalecem. Isto é seríssimo. É seríssimo. Os judeus não queriam. Jesus chama a atenção, como uma lição, inclusive, para que os discípulos tivessem também mais um elemento quando fossem propagar a palavra. E consciência, não seriam ouvidos. Olha os exemplos: Pedro, Tiago, João, Paulo. Eles foram aceitos. Se eu quiser ser aceito,
vou perder tempo. Mas todos eles, pelo Senhor, foram aceitos. Paulo disse que ele era o mais dos miseráveis. Com toda a cultura que ele tinha, ele se coloca como o mais dos miseráveis. Mas o Senhor foi lá e chamou e transformou o apóstolo Paulo. Então, se eu não quiser um milagre, outros vão querer um milagre. E o milagre vai chegar. Pela segunda vez, esta mulher vai e diz a ele, usando-se de algo corriqueiro: sim, Senhor, mas os cachorrinhos não se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos? Ou seja, ela diz a ele: uma migalhinha só que o Senhor me der, pode levar libertação à minha filha oprimida lá em casa, porque o milagre não foi presencial. O milagre não foi presencial. Persistência, humildade, desejo de mudança, confiança, foram as chaves que esta mulher tinha em mãos para comover o coração de Jesus Cristo e demonstrar a verdade do seu pedido. A Bíblia nos diz que bem provável, quando lemos o mesmo milagre relatado por Marcos, que está lá no capítulo 7, nos versos 24 a 30, lá nos diz que esta oprimida estava agitada, sofrendo de forma intensa. Mas quando Jesus libera a palavra de libertação para a filha da mulher Sírio-Fenícia, nos diz que quando a mulher chega em casa, a moça estava deitada e em paz, liberta daquela opressão. Um milagre recebido à distância. Deus está nos dizendo sobre o seu poder de onipresença, e que estando nós aqui, onde solicitarmos a sua presença, agora Ele tem todo o poder de chegar e transformar. Então vamos lá, eu não sei o que você deixou em casa, perturbado, agitado, não sei quais são as crises vividas nestes dias, às vezes até crises existenciais internas, que oprimem, deformam, mas eu posso dizer que o nosso Jesus está ordenando libertação e cura. E eu posso dizer, sem chavão ou sensacionalismo, pela fé, tu podes chegar em casa e ter problemas resolvidos, amanhã na empresa e problemas resolvidos. Pela fé. A mulher saiu vitoriosa daquele embate com o mestre, demonstrando confiança, adorando e recebendo milagre. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que o seu milagre aconteça também. Eu digo e declaro, hoje é dia de vitória para a nossa vida. Não há mal que dure para sempre. E quando tu chegares em casa, haverá surpresas da parte de Deus. Problemas inclusive antigos, documentos, serão resolvidos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero que por favor você coloque-se em pé. Quando eu era guri, faz tempo, né? Quando eu era guri na igreja, na escola bíblica de criança, eu aprendia um louvor. Se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar meu paletó. Eu não estou de paletó,
A igreja é mais contemporânea. Domingo eu vou estar, porque eu vou estar numa igreja com mais tradições. Isso não traz diferença alguma para a operação de Deus. Nós devemos respeitar. Eu não estou de paletó, então não deu para o César puxar o meu paletó. Eu acho que eu falei até um pouco mais. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Curve aí a sua cabeça, eu vou orar e já vou devolver para a pastora, o pastor. Se há algum protocolo de oração, eles vão seguir. Jesus, glorificado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia, em ter nos dado esta oportunidade ímpar, de mais uma vez meditarmos na tua palavra, que os exemplos desta mulher possam fazer parte do nosso dia a dia, e que o que viemos buscar após uma adoração verdadeira, possamos receber, que a nossa casa seja visitada, e o teu nome seja louvado, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe.